Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica com a nossa sexta aula. Vamos falar agora o que é a Química Analítica. A Química Analítica estuda os métodos de análise química, propõe novas metodologias de análise e isso é realmente bem amplo. Então, a análise química, ela vai desde análises mais simples, que nós podemos fazer nos laboratórios com uma pequena quantidade de vidrarias, alguns reagentes, a análises mais sofisticadas, onde utilizamos equipamentos bem mais robustos. E também a análise química, ela está presente na exploração espacial. Então, nessa figura, temos aqui o robô Curiosity, que está em Marte fazendo análise da composição do planeta vermelho. E essa análise que ele faz, em sua grande maioria, são análises químicas. Então, do menos sofisticado ao mais sofisticado, nós estamos sempre envolvidos com uma série de análises químicas. É interessante deixar bem claro que a química analítica, ela não é a aplicação da análise química em si. Todas as áreas do conhecimento que precisam fazer análises, elas fazem uso de análises químicas, mas não significa que elas estão estudando a química analítica. Porque a química analítica, ela está preocupada em desenvolver novos métodos de análise e não aplicar os que já foram desenvolvidos. Bom, então quando surgiu a química analítica? A divisão da química como ciência, como a conhecemos hoje, é realmente bem recente na história das ciências. No Brasil, por exemplo, segundo o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a química é dividida nas suas 4 grandes áreas. E essa divisão, embora não seja rígida, ela permite a divisão da química para enquadramentos de trabalhos científicos, de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como de inovação tecnológica. Todas essas áreas da química, a físico-química, a química inorgânica, a química orgânica e a química analítica, vocês tiveram contato com ela na sua formação básica, no ensino fundamental, no 9º ano, e no ensino médio. Lembrando que o termo que nós utilizamos no ensino médio como química geral, ele não é uma parte da química, certo? Então, a química geral, ela não é uma área da ciência química. Ela é simplesmente uma disciplina introdutória, porque a química como ciência, ela é muito abrangente e não é possível compreendê-la sem um conjunto de informações introdutórias, ok? Então, vamos nos limitar nessa aula a falar um pouco sobre a química analítica. As primeiras técnicas padronizadas, ou seja, que utilizavam a metodologia científica para análise de substâncias simples e compostas, já faziam uso da química analítica. Então, desde lá da época dos primeiros alquimistas, quando se desenvolviam os primeiros métodos de análise para a identificação qualitativa ou quantitativa das substâncias, ou seja, se existia determinada substância na minha amostra e quanto dessa substância existia, já se fazia uso da química analítica. Hoje, os métodos analíticos eles são muito mais sofisticados e desenvolvidos para que tenhamos resultados cada vez mais
precisos, ou seja, reprodutíveis e confiáveis. Então, como funciona a química analítica? Como eu já falei, a química analítica ela trata do desenvolvimento de métodos de análise e não do seu uso em si. Então, a química analítica ela visa novas e melhores formas de analisar as substâncias. Então, neste nosso exemplo aqui, temos um pequeno vegetal e uma porção de solo. Então, vamos supor que eu quero analisar alguns metais nesse meu vegetal e no meu solo. Por exemplo, ferro, zinco, manganês, molibdênio, alumínio e magnésio. Então, para que eu determine cada um desses meus metais, eu preciso ter amostras representativas. O que isso significa em linhas gerais? Significa que eu preciso ter certeza que para esses metais, individual ou o grupo deles, eu vou poder encontrar na minha folha, no meu caule, de maneira reprodutível. Para isso, eu preciso de um método adequado de análise. Basicamente, temos métodos para analisar cada metal desse de diferentes formas. Então, existem várias maneiras de analisar cada um desses minerais. Para isso, precisamos fazer um bom preparo de amostra. Ou seja, minhas amostras elas precisam ser preparadas adequadamente, seguindo o método que eu irei utilizar, e a amostra tem que ser representativa. Sempre em análises químicas eu tenho interferentes, porque a maioria dos meus reagentes eles não são seletivos para uma única espécie, e a minha amostra ela é um mar de uma quantidade muito grande de substâncias. Então é sempre muito importante na minha análise eu conseguir eliminar os meus interferentes. Para que os meus resultados eles possam ser confiáveis, eu preciso realizar tratamentos estatísticos dos meus resultados experimentais. Então eu preciso saber se houve erros determinados e eu preciso minimizar os meus erros aleatórios. Uma metodologia para determinar esses metais é através da sua queima. Então eu posso submeter esse meu vegetal a uma calcinação e determinar essas minhas amostras minerais a partir do resultado dessa queima, através de uma técnica titulométrica, uma titulação, ou através de uma técnica física de absorção atômica, onde eu irei analisar a absorção de luz destes meus elementos. Mais à frente do curso veremos exemplos de como isso pode ser feito. Então, como se divide a química analítica? Existem várias formas de dividir a química analítica. Eu estou apresentando aqui a química analítica dividida entre os seus métodos clássicos, que constituem os métodos gravimétricos e os titulométricos, e os métodos instrumentais, que são os métodos espectrométricos, eletroanalíticos, separações, instrumentação, automação, miniaturização e quimiometria. A quimiometria trata do planejamento, otimização e tratamento estatístico de dados de natureza instrumental. No nosso laboratório, sempre iremos utilizar o método de acordo com a necessidade da nossa amostra, da concentração que essa substância de interesse possui, da quantidade de interferentes e das nossas condições de análise.
No nosso curso, iremos falar sobre métodos gravimétricos. Métodos gravimétricos, como o nome já identifica, é a medida através da gravidade, que seria a questão da massa, né? Então, são medidas de massa. Quando vamos numa farmácia e nos pesamos, estamos fazendo uma análise gravimétrica. Quando vamos ao supermercado e compramos 1 quilo de alguma verdura, fruta, carne, por exemplo, estamos fazendo o uso de uma análise gravimétrica. Estamos comparando a massa do que desejamos com um padrão contido na nossa balança. Nos laboratórios de química e na maioria dos laboratórios, a balança analítica com 4 casas decimais é o equipamento de maior precisão, porque é a partir da massa que nós pesamos, né, que nós medimos, que nós fazemos todo o nosso processo de análise química. Então, na gravimetria, nós iremos trabalhar muitas vezes com processos de precipitação, onde os nossos reagentes eles irão precipitar o produto desejado, nós iremos filtrar, lavar e fazer a pesagem do nosso material final. Para isso, nós precisamos conhecer a estequiometria da reação, ou seja, precisamos saber o que de fato está reagindo, para que possamos calcular a massa atribuída à nossa substância de interesse. Os primeiros métodos analíticos, todos eles eram gravimétricos, desde a época de Lavoisier até os dias de hoje. Titulometria são medidas que levam em consideração o volume dos líquidos e suas concentrações. Título significa concentração. Elas são mais usuais do que os métodos gravimétricos no laboratório, porque são mais rápidos para se realizar com uma maior quantidade de amostras. Assim como na gravimetria, na titulometria nós também precisamos conhecer a nossa reação química, a estequiometria da nossa reação química, saber como interagem e como reagem as nossas substâncias para apresentar os nossos produtos. Também falaremos das técnicas titulométricas no nosso curso. Para a titulometria clássica convencional, o nosso principal protagonista é a bureta. Também falaremos dela nas próximas aulas. Já na espectrometria e nas outras técnicas instrumentais, não precisamos conhecer a estequiometria da nossa reação química. Na espectrometria, nós trabalhamos com a propriedade física das substâncias. A propriedade que as substâncias têm de absorver comprimentos de onda específicos. Os métodos espectrométricos, eles são muito amplos. Falaremos no nosso curso brevemente sobre 2 deles que vocês mais utilizam no dia a dia da pesquisa acadêmica e profissional de vocês, que são os métodos espectrométricos de absorção atômica e molecular na região do visível, que é a região onde nós conseguimos enxergar. Os métodos eletroanalíticos também são muito utilizados por vocês para a medida da condutividade da água, do solo, para medidas do pH do solo, da água, de uma amostra vegetal. Os métodos eletroanalíticos, eles são bem mais complexos do ponto de vista conceitual, mas trabalhamos basicamente com métodos mais simples, de potenciometria, com eletrodo seletivo, o eletrodo de pH, e condutimetria, que é o eletrodo de platina, para medir
a mobilidade iônica em solução. As separações ou os métodos cromatográficos, em sua maioria, são as técnicas utilizadas para separar os componentes através de alguma propriedade física ou química deles. Para amostras mais complexas, como amostras de vegetais e de solo, a depender do que você for analisar, você vai utilizar a cromatografia líquida de alta eficiência, por exemplo. Também existe a eletroforese capilar. Esses métodos de separação, eles não são métodos de detecção. Então, o detector é acoplado ao meu separador, ao meu cromatógrafo, por exemplo. Então, eu utilizo métodos espectrométricos ou eletroanalíticos para fazer a determinação das minhas substâncias após a separação. Instrumentação. Então, a instrumentação utiliza os métodos espectrométricos, eletroanalíticos, para desenvolver novos instrumentos, geralmente portáteis, para uso no campo, por exemplo. Então, a instrumentação, como área de pesquisa e atuação da química analítica, ela visa sempre desenvolver tecnologias de menor custo com uma precisão semelhante aos equipamentos mais robustos de laboratório de bancada, como costumamos falar. A miniaturização, ela também é uma área de bastante desenvolvimento científico e ela permite resumir os processos químicos que fazemos no laboratório. Então, por exemplo, temos esse pequeno chip, onde nele, do tamanho de uma moeda de R$1, é realizado todo o procedimento analítico. Então, através desses pequenos tubos, são adicionados a amostra e os reagentes. Através desse tubo é realizado a agitação do líquido e através desse sistema aqui de transistor e fotodiodo é realizado a medida do sinal analítico por meio da diferença de cor, né? Então é um método espectrofotométrico. Esse tubozinho aqui é para o descarte do meu material. Então esses reagentes, amostras, são bombeados através dos tubos para dentro desse recipiente e lá ocorre a análise química, né? Eu posso fazer através de uma leitura fotométrica ou através de outra forma de detecção, como por exemplo uma webcam, medindo a variação de coloração de acordo com a concentração da minha substância. Então, muita pesquisa é dedicada hoje em dia para a miniaturização de processos químicos cada vez mais complexos. Então você já pode hoje fazer o processo químico dentro de um chip semelhante ao que você faz na sua bancada realizando uma titulação com uma bureta, por exemplo. E a quimiometria, responsável pelo planejamento de experimentos e pelo tratamento de dados experimentais. Hoje em dia, com a quantidade muito grande de métodos instrumentais, espectrométricos, eletroanalíticos, geramos uma grande quantidade de informação química. E essa informação química, para ser tratada, ela precisa de algoritmos, de tratamentos estatísticos para nos dar as respostas que nós precisamos obter. Então, hoje em dia, a quimiometria é uma área muito forte da química analítica para o desenvolvimento de métodos analíticos, de algoritmos para tratamento de dados e planejamento de experimentos. Então, essa aula
foi uma aula de apresentação, né, da divisão da química analítica. E por fim, seja qual for o laboratório e seja onde for, esteja realizando uma análise simples ou inovadora, com equipamentos mais tradicionais ou mais sofisticados, criados no seu laboratório ou importados para Marte, você sempre estará se beneficiando do trabalho de centenas de pesquisadores e entre eles os químicos analíticos. Então, como vamos tentar deixar claro nas próximas aulas com os nossos exemplos, independente do tratamento do seu solo, dos seus vegetais e da análise deles, você vai estar fazendo uso, mesmo que desconheça o nome e detalhes do procedimento em si, você vai estar fazendo uso da química analítica. Por isso que a química analítica é uma disciplina introdutória do curso de agronomia. Então, mesmo que você desconheça ou ignore, a química está sempre presente em tudo. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem bem.